Certa vez, o Senhor Jesus Cristo encontrou um homem paralítico e perguntou para ele: Você quer ser curado? E essa mesma pergunta eu quero fazer para você, neste momento também. Você que está doente, que está enfermo, está com alguma paralisia, de repente até está desenganado pelos médicos, que não tem mais esperanças, que está sem recursos, sem onde recorrer. Eu quero te perguntar também essa noite, em nome de Jesus, você quer ser curado? Se você quer ser curado, fique comigo aqui durante esta palavra que eu vou estar ministrando agora sobre cura, especificamente sobre cura para aqueles que precisam de cura. Estaria aqui colocando para você o que a palavra de Deus diz sobre isso. Como você pode se apropriar da sua cura. Tá? Não importa o que você esteja passando, qual o seu problema, qual a sua necessidade, porque a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus. E a palavra de Deus também diz que tudo aquilo é possível, tudo é possível ao que crê. Você crê na palavra de Deus? Tá? De repente você pode me dizer: eu quero ser curado, eu quero ser liberto, mas eu não tenho essa fé toda. Não tenho tanta fé assim. Mas a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então fica aqui comigo durante esse estudo, que eu estarei ministrando para você a palavra de Deus especificamente para cura, tá? Deus vai te curar, tá? Deus que vai te curar, tá? Eu vou estar ministrando a palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, tá? Então eu vou estar ministrando a palavra de Deus especificamente para cura, para essa necessidade sua, e no final vamos estar fazendo uma oração, repreendendo todo o mal da sua vida. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus diz que o que 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado por meu Pai que está lá nos céus. Amém? Então, una a sua fé à minha e vamos aqui juntos estudar a palavra de Deus, o que Deus diz sobre cura de doenças, ok? O nosso Deus, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se Ele curava no passado, Ele cura hoje também. E vai continuar curando, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. Ele não muda. Amém? Eu estou com as minhas anotações aqui e vou estar lendo aqui algumas coisas para passar para você a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto de cura, tá? E como você pode se apropriar disso para aumentar a sua fé, tá? E você poder receber a sua cura agora, em nome de Jesus. Estou com as minhas anotações aqui e vou te passar. Glória a Deus. E você não precisa acreditar em mim, tá? O meu nome é Pedro e eu ajudo pessoas, as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, a aumentarem a sua fé e se apropriar da sua cura, tá? Então eu ajudo essas pessoas. Através de quê? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. De versículos, de versos específicos da palavra de Deus que falam sobre cura, de passagens específicas da palavra de Deus que fala que Jesus curou. Então, quando você ouve essa palavra, isso vai aumentar a sua fé e você vai tomar posse disso. Tá? E o milagre vai acontecer na sua vida também, em nome de Jesus. Então, em Provérbios 4:22 diz o seguinte: a palavra de Deus é vida para os que a acham e é saúde para o seu corpo. Então, se você precisa de saúde para o seu corpo, o que vai dar essa saúde para o seu corpo? A palavra de Deus. Tá? E isso que eu vou estar te ministrando aqui agora.
Mas primeiro, para você receber sua cura, muitos dizem que a doença, você tem que entender o seguinte, muitos dizem que a doença é da vontade de Deus. De repente você está já enfermo há tempo, há anos até, e as pessoas te dizem, não, isso é a vontade de Deus, você tem que ter paciência, você tem que ter calma, é Deus que está te provando, ou se Deus permitiu isso em sua vida, porque a vontade de Deus que é para glorificar o nome dele, mas isso é uma grande mentira, isso é uma grande balela. Tá? As pessoas que dizem isso não têm consciência do que estão dizendo. Porque se isso fosse verdade, se a doença, a enfermidade, o problema que você tem é para glorificar a Deus, se a sua doença glorifica a Deus, então você não poderia tomar remédio, você não poderia se medicar, você não poderia ir no médico, então você estaria tirando a glória de Deus. Veja que ignorância, que mentira. Então, de repente, você está doente até agora por falta de conhecimento da palavra de Deus específico. Tá? E a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Deixa eu me afastar um pouco mais aqui a minha câmera. Aqui. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas eu vou estar te mostrando o que a Bíblia realmente diz a respeito desse assunto de cura, para você se apropriar da sua cura agora pela fé, em nome de Jesus, amém? Então a doença não é para a glória de Deus, a doença é uma obra do inimigo. Daí ela veio e entrou no mundo por causa do pecado. Deus criou o mundo perfeito, criou o homem perfeito, mas por que veio a doença, a morte e o sofrimento? Por causa do pecado de Adão. Deus criou o homem e colocou no paraíso. Mas por causa do pecado de Adão, o homem era saudável, não tinha doença. Por causa do pecado de Adão, a doença entrou no mundo. E os homens passaram a ficar doentes. Então, todos os filhos de Adão, nós somos filhos de Adão, todos ficaram doentes a partir de Adão. Herdaram todos essa herança do pecado. Mas o que acontece? Qual é a boa notícia, a boa nova de salvação? É que Jesus Cristo veio ao mundo e assumiu a culpa e o pecado de Adão e morreu pelos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que em Isaías 53 que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele lá na cruz do Calvário, quando ele morreu na cruz lá de braços abertos, todo ensanguentado com a coroa de espinho. Ele estava sofrendo por quê? Era pelos pecados dele? Não, é pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então o castigo que Jesus estava sofrendo, crucificação, os açoites, sangrando, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu o castigo. E pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. E a Bíblia diz que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro as nossas doenças e as nossas enfermidades. Por isso que nós temos essa legalidade para ser curados. Porque se Jesus levou essa doença, essa enfermidade sobre a cruz, ela não tem que estar mais sobre nós. Então você pode ordenar isso que sai da sua vida. Por que você está carregando essa enfermidade? A Bíblia diz o seguinte, conhecereis a verdade vos libertará. Veja como o conhecimento liberta. Conta-se a história da libertação dos escravos dos Estados Unidos. Foi feita a abolição lá da escravidão, mas os escravos lá no sul do país continuavam trabalhando lá nas fazendas de algodão, porque não sabiam, não tinham conhecimento, continuavam escravos lá na fazenda, até chegar para eles a notícia de que eles não eram mais escravos, tinha sido já assinada a libertação deles. Aí eles pararam de trabalhar. Muitas vezes nós somos assim, por falta de conhecimento, continuamos ainda na escravidão, da doença, do sofrimento, não sabendo que Cristo já levou sobre a cruz os nossos pecados, as nossas dores. Ele levou tanto os nossos pecados como as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é o que diz a palavra de Deus.
E o profeta diz, profeta Isaías: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído, Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então Jesus morreu tanto para nos perdoar quanto para nos dar saúde física e espiritual. Muitas vezes nós nos apropriamos só da saúde espiritual e a física ainda não temos essa consciência, esse entendimento que ele morreu também para levar as nossas doenças. E nós continuamos carregando um fardo que Jesus já levou sobre a cruz. Tá? Enquanto alguém chegar para vocês e disser, como falaram para aqueles escravos que estavam ainda na escravidão, vocês estão livres, já foi assinada a lei que liberta vocês. Se alguém não falar isso para você, você vai continuar carregando esse fardo de doença na sua vida. Por isso nós estamos aqui em nome de Jesus trazendo essa palavra para você. A palavra que liberta, que cura, a palavra de Deus que é a verdade. Esse é o Evangelho. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas de salvação, ou boas notícias, ou novidades. Que novidade, né? Chegaram para aqueles escravos lá nos campos de algodão, que estavam lá ainda na escravidão, trabalhando nas fazendas, e falaram para ele, a novidade, o Evangelho para eles, vocês estão livres, estão libertos, não precisam mais trabalhar como escravos, vocês podem viver a sua vida livres. Glória a Deus. Que boa nova, né? E essa boa nova, esse Evangelho que Jesus traz para nós, você está livre tanto do pecado, quanto do sofrimento, da dor e da doença. Você não precisa mais carregar a doença no seu corpo, porque eu já levei sobre a cruz. E a palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento da verdade. E é interessante, a condição para você ser curado é o seguinte, por que você está doente então ainda? Cara, se Jesus levou sobre a cruz os meus pecados e as minhas enfermidades, minhas dores, então por que eu estou doente? Estou sofrendo aqui dessa doença que já me atormenta há dias, meses ou anos até. Anos. Né? Por que eu estou sofrendo disso? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu vou te colocar aqui a palavra de Deus especificamente, é um remédio específico, né, sobre cura. Toma posse dessa palavra para você, porque a palavra de Deus não volta vazia. Assim diz o Senhor, a palavra que sai dos meus lábios. Assim como a chuva desce do céu e para lá não torna, assim como a neve cai do céu, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não tornará para mim vazia. Antes sairá e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então Deus está mandando essa palavra para você de cura nessa hora, em nome de Jesus. Recebe. Fica aqui comigo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto você vai ouvindo a palavra, que a sua fé vai aumentando, tá? E essa doença vai sair do seu corpo em nome de Jesus, tá? No final nós vamos estar fazendo uma oração especificamente repreendendo esse mal. Você não pode adquirir definitivamente a cura pela fé se você tiver qualquer dúvida que Deus vai te curar. Então, às vezes, uma desculpa, né? A pessoa diz, essa doença é para a glória de Deus, na hora que Deus quiser, Deus tira. Falta de conhecimento, falta de entendimento, porque Jesus já levou sobre a cruz as doenças. Se algum pastor, se algum pregador falou alguma coisa contrária disso para você, duvide, porque é você que está sofrendo no seu corpo. As pessoas que falam para você que a cura era só no passado ou que é para você se contentar com a sua doença, cuidado, ou pode ser falta de compaixão deles, tá? Porque é você que está sofrendo, você que sofre no corpo esse mal, você sabe pelo que você passa, às vezes nem dorme, não come direito, não se alimenta, está definhando, tá? Então, por falta de compaixão, por de incredulidade, a pessoa pode dizer isso para você, que ela não tem fé para ministrar uma palavra dessa, né? Que está na palavra de Deus, que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Mas Jesus salva não só a alma, mas o corpo também, que Ele quer curar você. Se nós fizermos uma oração, Deus vai colocar a mão sobre você e vai te curar. A falta de fé, talvez, daquela pessoa, a incredulidade dele, te mantém você nessa doença.
a falta de conhecimento, a falta de entendimento. Então você tem condições para você ser curado. Quais são as condições que você tem que preencher? Em primeiro lugar, entender e aceitar que a cura é para você. Se você achar que a doença é para a glória de Deus, que Deus te cura quando quiser, você vai continuar ainda. Quantos anos ainda mais você vai continuar? Você aguenta sofrer com esse problema, com essa doença? Quantos anos ainda mais? 2, 3, 10 anos, 20 anos? Imagina daqui você 20, 30 anos à frente ainda com essa doença, padecendo desse mal que não é seu, que Jesus já levou sobre a cruz do Calvário. Não é seu. Isso não é seu. Você tem que mandar isso de volta para o abismo, tá? Doença, o mal. Porque Jesus Cristo te dá saúde. Pedro falou para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Né? Então você tem que entender que é a vontade de Deus te curar agora. Né? Se você unir a sua fé à minha. Tá? Deixa eu silenciar aqui a propaganda. E se você crê no poder de Deus, você recebe a cura imediatamente. Você é livre desse mal. No final nós vamos estar orando. Você vai sentir o poder de Deus na sua vida, no seu corpo, queimando esse mal, em nome de Jesus. E a autoridade não é minha. Tá? A autoridade não é de nenhum homem da terra. A autoridade é da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. É a Bíblia que diz: quem crer e for batizado será salvo. E que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tá? Essa é a palavra de Deus. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Vou te passar as passagens aqui que falam sobre cura. Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Melhor, 23. Diz o seguinte: eu sou o Senhor que te sara. Deus dizendo para o povo: eu sou o Senhor que te sara. Tá? Mas o que acontece então hoje em dia? A tragédia é que essas enfermidades e doenças atacam o corpo das pessoas e, como nós já dissemos, né, os pregadores, as pessoas que são incumbidas, que teriam que levar essa palavra de cura para você, de libertação, para dizer para você: não aceita essa doença na sua vida, no seu corpo, esse mal, manda-se embora em nome de Jesus. Essas pessoas às vezes não têm fé para ministrar a palavra de cura para você. E você não se apropriou ainda disso. Ou não deram remédio específico para você. Tipo, você está com dor de cabeça e te deram um remédio para dor de barriga. Não vai resolver o seu caso. Então, por isso que eu estou te dando um remédio específico, com a palavra de cura. O que tem na palavra de Deus que fala sobre cura, para isso entrar no teu coração, limpar, te libertar de todas as dúvidas de uma vez por todas, para você acreditar que a cura é para você e agora. Aliás, para ontem, né? Porque Jesus já morreu, quanto tempo atrás? Já levou sobre a cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Em Tiago, na epístola de Tiago, Tiago diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, tá? E orem sobre ele, impondo as mãos e ungindo com azeite, em nome do Senhor. Tá? E a oração da fé salvará o doente, curará o doente. Essa palavra salvar, ela tem a mesma origem para cura e para salvação, tanto do corpo quanto da alma, e para libertação dos espíritos malignos. Tá? Então essa palavra salvação, ela tem a mesma origem, ela tem esse mesmo significado. Salvação significa tanto salvação da alma quanto do corpo, salvar das doenças.
corpo físico. Tá? Então, por isso que a palavra de Deus diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Vai levantar você da cama, da enfermidade, do leito de enfermidade. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Tá? O que mais que a palavra de Deus diz? Outros pregadores, outras pessoas, mesmo ali responsáveis por falar a palavra de Deus, eles usam a Bíblia, a palavra de Deus, usam a própria Bíblia para justificar a doença do crente. Que o crente pode estar enfermo, pode estar doente, que tem que se contentar com isso. Eles usam a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, para justificar esse estado de doença. Né? E eles usam versículos bíblicos soltos, isolados, fora do contexto, como por exemplo, Jesus diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, se o crente está doente, está com enfermidade, com mal, isso é uma aflição. Você tem que se contentar com isso, porque Jesus disse isso. Então, Jesus quer que você esteja doente, quer que você esteja prostrado numa cama. Ter aflição não significa viver em aflição, viver aflito. Ter é uma coisa que dá e passa, né? Não é? Ou é viver naquele estado, naquele flagelo, sofrendo aquilo a vida toda. Então, como Tiago diz, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja para orarem sobre ele, né? Impondo as mãos ali, ungindo com óleo. E a oração da fé salvará o doente, salvará ele da aflição, do mal. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Então muita gente usa esse versículo aí: porque no mundo tem aflição, você tem que se contentar com isso. Não, a Bíblia mesmo manda orar. E a oração da fé vai salvar o doente, vai ser curado, em nome de Jesus. Outro versículo bíblico que costumam usar para justificar a doença do crente: não, porque Paulo, certa vez, o missionário Paulo deixou um discípulo dele que era Trófimo, doente em Mileto. Trófimo, né? Paulo diz: eu deixei Trófimo doente em Mileto, que é uma cidade lá da Itália. Então eles querem justificar com esses versículos isolados. E outros dizem até que Paulo tinha doença nos olhos por conta das revelações que ele teve do Senhor. Então o crente tem que se contentar com doença, é normal. Mas isso não é normal, porque Jesus já levou sobre a cruz. Quem carrega enfermidade em seu corpo e se contenta com isso está sofrendo de graça, está sofrendo duas vezes por falta de conhecimento. É igual aqueles escravos lá dos Estados Unidos, como dissemos, né? Já havia sido ensinado a abolição da escravidão, e eles continuavam trabalhando como escravos nas fazendas lá do sul do estado, porque não sabiam que tinha sido assinado a abolição lá na cidade. Continuaram escravos. Mas você pode ser liberto hoje dessa escravidão, da doença, em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Outros dizem até que a doença é normal porque é um castigo, porque o crente peca. A pessoa peca, é castigada, tem que ficar na doença. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O que Tiago diz? Se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará o doente, vai levantar. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Pecou, tem que ficar sofrendo? Não. Pecou, se arrependeu, chama os presbíteros da igreja, ora sobre ele. Se houver cometido pecado, vai ser perdoado. Em nome de Jesus, acabou. Chega de sofrimento. Não aceita isso na sua vida, em nome de Jesus. As pessoas usam a palavra de Deus até para justificar a doença. Não pecou, tem que ficar doente aí. Não, chama os presbíteros da igreja e orem sobre eles. Os presbíteros eram os anciãos da igreja, né? Os mais velhos, mais antigos na igreja, para orar sobre a pessoa. E a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. E a palavra de Deus diz também que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Independente de ser um pastor ou não que vai orar,
A Bíblia diz que se você crê, muito pode ser os efeitos da oração de um justo. Isso não é prerrogativa de pastor, de missionário, de presbítero, de orar e curar, não. Jesus diz: imporão as mãos aqueles que creem em mim, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é o direito, esse é o privilégio de quem crê em Jesus. Todos que creem em Jesus, todos os crentes. Basta crer, ter fé em Jesus de Nazaré. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Tem um hino que diz assim, né? Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé em Jesus de Nazaré. É essa fé que vai te trazer a cura. E a palavra de Deus: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 14 ao 16. Ou seja, não precisa ficar sofrendo, tá? Por causa do pecado. Não precisa ficar sofrendo. Recebe o perdão de Deus, seja curado. É o que a palavra de Deus diz. Tá? Então, o único propósito dessa mensagem que eu estou trazendo para você é assegurar que aquele que crê não precisa estar doente, não precisa carregar essa doença no seu corpo, seja o que for, seja uma enfermidade, uma doença, uma limitação física, uma surdez, um problema nas vistas, cegueira, seja o que for, problema no útero, no ovário, problema no sangue, na pele, receba a cura em nome de Jesus. Isso tudo estará sobre Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si. O castigo que nos traz a paz estará sobre Jesus. Pelas suas pisaduras, seu sangue derramado, nós fomos curados. Então, se Jesus levou suas doenças, suas dores, seus pecados sobre a cruz, os males tanto da alma quanto do corpo, você não precisa estar doente. Entenda isso pela fé em nome de Jesus Cristo. Joga fora esse fardo. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, diz Jesus. Eu vos aliviarei desses fardos. E vamos ver mais alguns versículos bíblicos aqui que falam sobre cura. A palavra de Deus diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de todas as suas dificuldades. E o Senhor enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Salmo 107, versículo 19 e 20. Salmo 107, versículo 19 e 20. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho só é o poder de Deus quando crido, quando recebido no coração. Recebe essa palavra no coração em nome de Jesus Cristo. Para a sua cura, para a sua libertação hoje mesmo. Só de você estar me ouvindo aqui, ministrando a palavra de Deus é saúde para os ossos. É alimento, é vida. Só de você ouvir essa palavra, você já está sendo curado, está sendo liberto dos espíritos de enfermidade. Está sendo limpo. A palavra de Deus, ela limpa, ela lava, como nem uma água, uma cachoeira. Aquela água vem, lava tudo e leva tudo quanto é mal embora do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Então vai recebendo essa palavra no seu coração. Vai recebendo, vai deixando a palavra entrar e limpando. Do espírito de enfermidade vai saindo em nome de Jesus. Tudo mal vai embora nessa cachoeira. Bom, o sangue de Jesus tem poder. O sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário foi para os meus pecados, pelos seus pecados, e para curar as minhas doenças e as suas doenças. Pelas suas pisaduras você foi sarado em nome de Jesus. Deus quer te curar agora. Então vocês têm que estar certo disso. Antes de você estar certo disso, seguro disso, de que Deus quer te dar boa saúde, você tem que estar seguro disso, livre, crendo nisso, firme nisso, na fé, na rocha, seus pés firmes na rocha. Deixa a palavra de Deus te fortalecer a sua fé, o teu coração.
Porque a Bíblia diz que sem fé, fé do coração, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Tá? Hebreus 11:16, depois você lê na sua Bíblia. Tiago também diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente às pessoas, não lançando em rosto. Peça, porém, com fé, tá? Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para outro. E a Bíblia diz: não pense essa tal pessoa que duvida que receberá alguma coisa do Senhor. Então você tem que crer, segura na palavra de Deus, se firma na palavra de Deus. Não, Senhor, eu creio na tua palavra, creio que Deus é verdadeiro, que todo homem é mentiroso. E sabe o que vai te dar essa fé? A palavra de Deus que você está ouvindo. Essa palavra que é alimento, que é vida, que é remédio, remédio para os seus ossos. Quando as pessoas acreditam que é da vontade de Deus que elas serão curadas, elas são curadas milagrosamente, de uma hora para outra. O conhecimento disso é que dá a base sobre a qual a fé perfeita pode agir. O conhecimento, olha como é que é importante o conhecimento. Se a pessoa não tem conhecimento, igual os escravos lá dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, eles foram libertos e continuavam na fazenda lá trabalhando que nem escravo, até a notícia chegar para eles que tinha sido assinado documento libertando eles. Eu estou trazendo para você agora essa palavra de Deus, que a cura para você hoje e agora. Tá? Essa é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Essas condições que você tem que cumprir, aceitar isso, crer, pegar essa palavra para você, colocar no seu coração e falar: não, eu creio em nome de Jesus. Você não precisa sentir nenhum arrepio, nenhum tremor, nenhum estremelique, nada. É só crer. É uma decisão. Fé é uma decisão. Tá? Fé é uma decisão. Não precisa sentir uma quentura, não precisa sentir um calafrio, nada. É crer, apenas crer. Não, eu creio na palavra de Deus. Não creio nos meus sentidos, eu creio no que a palavra de Deus diz. É uma decisão sua. Jesus fazia, quando ele estava andando aqui na terra, ele fazia a cura